Olá, bem-vindos ao canal Avento. Continuando com o novo vídeo aqui, eu queria trazer algo que eu gosto bastante por sinal, que é super-heróis, mas principalmente sobre o Homem-Aranha. Suas histórias são sempre empolgantes, mas com um toque que deixa a história sempre centrada no herói e principalmente em Peter. O seu teor identificável é a sua melhor parte, que o diferencia de todos os outros heróis, aproximando da gente e tornando suas histórias parecidas como a nossa vida. Adicionando andar pelas paredes, mas eu entendo o que eu quero dizer. São tantas nuances que compõem o personagem que mostra seus fracassos, seus triunfos, seus problemas, tudo que envolve ele se torna mágico. Um personagem que é massacrado pela mídia, sofre na sua vida pessoal, mas mesmo assim persevera através das dificuldades, sempre se levantando. É um exemplo de um personagem que transcende as telas ou as páginas e mostra o poder de seguir em frente e nos inspira a ser melhores que nós somos. E poucas vezes conseguiram compreender todas as nuances tão bem quanto em Spectacular Spider-Man. Esse desenho conseguiu juntar tudo possível de Homem-Aranha e colocar em 26 episódios, o que é uma injustiça. Ele não merecia ser cancelado, mas senão ele não seguiria a cartilha de todo o desenho do Homem-Aranha ser cancelado em cima da hora. Não, é sério! O desenho dos anos 90 foi cancelado com cliffhanger em cima da hora, aquele desenho super obscuro em 3D da MTV foi cancelado em cima da hora, com menos episódios ainda, e ele depois esse. São poucos privilegiados. Os personagens são possíveis na sua versão mais gostável. O arco de Peter, Gwen e Harry com outros personagens secundários correndo por trás é algo extremamente bem desenvolvido que você vê a evolução neles, torce por eles e no mínimo ficou feliz no beijo de Gwen e Peter, nos poucos momentos que Peter teve paz na sua vida. E foi realmente um alívio na vida de Peter, pois o que houve nos últimos episódios antes disso foi um dos momentos mais tensos da vida de Peter. We will have vengeance on Spider-Man! A saga de Venom desse desenho, como eu deixei bem óbvio no título, pra mim é a melhor adaptação desse vilão. Tensa, enervante, o melhor arco desse desenho. Mas o que torna ela tão boa? Capítulo 1. Comparação com outras versões. Essa é uma parte que eu não queria me aprofundar tanto, mas eu serei caçado por todo nerd que vai pegar qualquer coisa para se autovalidar e criticar minha opinião. Se você quiser, eu deixo o site para você achar um emprego na descrição, beleza? Mas enfim, nas suas origens. O Venom dos quadrinhos é uma porcaria. Não tem como defini-lo se não porcaria, é sério. É um vilão sem profundidade que não tem graça, sendo apenas essa massa musculosa tediosa. Nem o Peter com simbionte divertido, profundo ou interessante de alguma forma. A primeira vez que acertaram ele de verdade foi na citada série animada dos anos 90, onde estabeleceu várias coisas importantes para o personagem, como o Peter mudar de personalidade quando está infectado com simbionte, o Peter remover a roupa na Torre do Sino e dar um estilo único ao personagem, que por sinal foi a melhor coisa que o Homem-Aranha 3 conseguiu tirar desse desenho. Ainda não era perfeito, o Ed Brock ainda era só um marombeiro sem graça e não é tão bem explorado como vilão. Antes de falar sobre a versão de Homem-Aranha 3, temos que falar de uma que aconteceu antes, a volta aos quadrinhos do Venom, só que dessa vez para melhor. Ultimate Spider-Man fez muita coisa que ajudou a modernizar o personagem para uma nova geração, adicionando profundidade às HQs originais e melhorando várias coisas, incluindo o Venom. Aqui Ed Brock finalmente foi bem desenvolvido, botando ele como um amigo de infância de Peter que perdeu os pais no mesmo acidente que os de Parker, que entra em contato com o simbionte com uma rubris bem mais palpável. Ele se torna Venom por ser alguém que estava sempre no limiar de ter esse piripaque, um acesso de raiva por nunca conseguir o que queria. Quando ele vira Venom, ele é um monstro raivoso e sanguinário, meio sanitizado porque ainda era um produto da Marvel. Por que só fazem Venoms PG-13? Mas apesar dessa versão ser boa, eu tenho alguns problemas com ela. O Peter é extremamente escanteado no simbionte, usando a roupa literalmente só por uma edição. Ver como o Peter é impactado pela roupa, como ele muda totalmente, sempre foi bem mais interessante, porque no final todas as histórias são sobre Peter, os vilões sempre são para intensificar a história. Então chegamos na famigerada versão de 2007 que fez um monte de nerd torcer o rabo pra ele. Eu me divirto muito. Aqui ele passa todo o segundo ato com a roupa preta, com uma construção que mostra a ganância subindo a cabeça de Peter, o que é realmente muito bom. Como a performance subestimada do Tobey Maguire, a gente acompanha mais como Peter vai mudando e entendendo como a sua vida está em uma fase muito estranha, como ele vai se tornando menos Peter e se deixando consumir por esse parasita, abraçando seu lado negativo e tomando esse veneno.
Porém, novamente, tem erros. Dá pra ver que não era aquilo que o Sam Raimi queria fazer, que ele foi forçado pelo Avi Arad, a pior coisa que aconteceu ao Homem-Aranha desde Pecados Pretéritos, e não ficou tão bom. O Raimi com certeza teve problemas em conciliar, que por mais que tenha ficado divertido no filme, com alguma profundidade, ficou super dissonante e meio avulso no filme. Ele tem todo um carinho pela fase inicial do Homem-Aranha, do Stan Lee Dítico, com um pouco também do Romita Pai, e adicionar um personagem totalmente longe dessa realidade foi bem difícil. Então, como essa série aqui definitivamente acertou o personagem. Vamos recapitular a série um pouquinho. Capítulo 2. Estabelecendo arcos comuns. A primeira parte que conseguiram acertar foi o planejamento. Desde o início eles queriam fazer com que realmente o Venom fosse o inimigo principal. Tanto que quando ele foi derrotado, a série perdeu um pouco de fôlego pra mim. Não confundir com ficou ruim. Abaixe suas tochas, meus queridos fãs do Aracnídeo. Meu Deus, fã da aranha é mó chato, né? Não, pera. Logo no primeiro episódio, você vê duas coisas que eles pegaram do Ultimate. Com eles sendo amigos de infância, que prepara a relação de confiança deles. Por sinal, muito melhor construída do que nos quadrinhos. Já que lá ele aparece repetidamente na sua saga. É muito tipo quando você encontra aquele miguxo do jardim de infância no Insta. É legal, mas você não sente muito contato. Muita coisa se perdeu e ficou bem mais natural no desenho novo. O Brock realmente é como o irmão mais velho pro Peter, com personalidades e trejeitos comuns, tirando a provável psicopatia do Ed. E não tem muita interferência da explicação super científica dos quadrinhos, com os pais dele criando a cura pro câncer que gerou o simbionte. Não é ofensivo, que nem em O Espetacular Homem-Aranha 2, mas atrapalha um pouquinho. The human DNA that I implanted in the spiders was my own. O conflito aqui é o seguinte. Peter é convidado pelo Connors pro estágio, onde Brock também tá. Tudo bem por enquanto, né? Bem, no terceiro episódio, Seleção Natural, quando o Dr. Connors usa sua própria forma nele mesmo, na esperança de regenerar o seu braço, ele acaba se transformando no lagarto. O que mais importa nele é o seu final, onde mostra que Peter foi tirado do estágio por ele supostamente, entre aspas, não ajudou o doutor, tirando apenas fotos da situação, além de ter faltado outras reuniões, o que irritou bastante Ed. E falta a famosa questão de poder e responsabilidade. Já começa aqui. Enquanto o Homem-Aranha 3 falha em estabelecer Brock e Ultimate falha em estabelecer Peter como amigo do Brock, aqui já prepara bem o terreno, estabelecendo arcos comuns que se alinham para quando o simbionte entra em cena. E quando ele entra... Bem, vamos ao arco da roupa alienígena. Capítulo 3. O Peter com o simbionte. O simbionte chega de uma forma parecida com a da série animada, com o filho do Jameson trazendo ela do espaço. No episódio seguinte, Persona... Meu Deus, eu tô chamando cinéfilo pra cá, que horror, eu já odeio por eu ser cinéfilo, imagina mais! Eu não mereço tanto sofrimento! Peter vai até o laboratório de Connors, porque como bom nerd ele quer ver essa amostra de vida alienígena por perto, só que ele tem que ir como Homem-Aranha, porque ele ainda carrega ressentimentos da esposa de Connors e obviamente um pouquinho de Ed. Lá ele ainda encontra a Gata Negra, que se mexe numa briga que faz o simbionte entrar em contato com o Peter, formando a roupa preta. Um fator importante é o que acontece depois, onde o Camaleão, disfarçado de Connors, incrimina o Aracnídeo pelo roubo, o que meio que não é mentira. E obviamente informa o maior hater dele, J. Jonah Jameson. E no Clarim, Ed não só cria raiva do Homem-Aranha, pois ele roubou algo que literalmente sustentava a vida dele, tanto que depois ele perde uma pessoa importantíssima, mas também aumenta ainda mais a rubris que ele carrega por Peter, com ele tirando fotos quando ele podia ajudar, entre muitas aspas. Ele claramente é transtornado, porém é tridimensional e mostra uma certa fragilidade. Ele vê tudo o qual ele depende ruim dessa forma. E ainda consegue ficar mais mesquinho que Peter no episódio seguinte, chamando a MJ pra sair apenas para extravasar seu ódio nele, botando a Mary Jane em risco por puros atos de egoísmo e vaidade, agindo com irresponsabilidade. Você vê? É sempre sobre isso, responsabilidade. Amarra muito bem o principal tema do Homem-Aranha com o arquétipo de sombra pro herói, o vilão revelando características parecidas com a do herói, só que no lado sombrio da força. E o que ele poderia se tornar se não fosse pelas pessoas ao seu redor que se importam com ele. Mas eu já tomo esse assunto de volta. Mas enfim, Peter também está começando a se tornar que nem Brock. Nesse mesmo episódio, ele começa a deixar a roupa subir ainda mais a cabeça dele, até visualmente representado, com o símbolo na teia ficando cada vez maior e parecido com o do Venom. Um detalhe bem subestimado, por sinal. Além do texto que eu tô gastando um tempo obsceno destrinchando e resumindo, dois pontos participam muito. Uma progressão visual do Peter
relativamente sutil, que não perde tempo com diálogos positivos, e um trabalho de voz muito bom de Josh Keaton, com a voz dele ficando cada vez mais sombria a partir dos episódios. A dublagem BR também tem isso, mas é baseada no original. It sounds great, but you might want to clean the tank. Gwen. Oh, crud, what does she want with us now? Well, forget it. O Sexteto Sinistro se forma e eles têm 2 embates, sendo que no primeiro a Tia May tem um infarto, só que Peter nem percebe, se alienando demais por causa da alegria, do frenesi que a roupa preta vem lhe dando. E o segundo, quando ele vê que ele vem se tornando cada vez mais violento com seus inimigos por causa da roupa, com ela controlando suas ações e andando por si só. Isso tudo já prepara ainda mais o desenvolvimento para uma espécie de terceiro ato de toda essa saga. A conclusão, o episódio 12, Intervenção. Capítulo 4. Família e amigos, poder e responsabilidade. Peter vai ao hospital visitar sua tia quando encontra Ed, extremamente irritado com a situação. A gente vê novamente a faceta babaca de Peter, só que dessa vez ultra babaca. Tanto que ele vai até o lápide por uma oferta de trabalho, é babaca com seus amigos, tudo tá indo de mal a pior pra ele. E quando você lembra do quão generoso e de bom coração Peter era, você vê que ele já tá bem diferente. Ou seja, por causa do simbionte, ele se aliena da sua família, a pessoa que criou ele, e o faz afastar dos seus amigos, que querem vê-lo bem. A construção vem muito também de episódios anteriores, com a chegada de Amores, a Gwen expressando mais seus sentimentos guardados sobre Peter, e tudo o que aconteceu com o Harry uns episódios atrás com o Duende Verde, onde Peter sempre ajudava, mas ao mesmo tempo acaba deixando algo de lado. Só que dessa vez ele nem liga, como antes ele ficava com a consciência pesada por conta do que ele causou. Isso, na real, é um paralelo bem interessante a várias situações muito verdadeiras, até mesmo depressão ou vício de qualquer forma. A gente viu como Harry foi afetado pela forma do Duende. Basicamente, Peter se tornou isso. Nada mais justo que o pontapé inicial para ele voltar a ter seu toque de consciência que uma das pessoas mais importantes de sua vida. Flash Thompson, o bully que sempre implicava com ele. Yeah, your aunt's sick. Poor puny Parker. Even Sally feels bad for you. But not me. If you're hanging up on the she-geek, that proves you're still a stuck-up egghead. A guy who can't even see when his friends are trying to help. Por sinal, a evolução dos dois é algo que eu gosto muito. É até irônico, como ele finalmente vendo o quão babaca ele estava sendo e o que faz Peter refletir bem mais suas ações. Então, ele finalmente decide dar o ultimato. Porque você esperava alguma piada com a trama de Vingadores tocando, você achou errado. Recriando a cena do sino da igreja, só que com um toque adicional muito interessante. Algo que eles adicionaram é a consciência, as vozes na cabeça do Peter que o simbionte dias o seduzindo como uma cobra. O que se segue é uma das melhores sequências de sonho do Homem-Aranha. No início, eu citei que as principais inspirações para esse desenho foram as HQs clássicas de Lee Ditko. E como Homem-Aranha 3, a minha segunda versão favorita, não consegue balancear esses pontos, mas aqui deu certo. O mito de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, reencontrando o que sempre definiu o personagem. Você sente que você lê algo feito nessa época, com o personagem muito perto do anti-herói clássico, porém altruísta e disposto a ajudar os outros, e no centro dele está Tio Ben. A animação gasta um episódio inteiro com um momento de bonde com o tio, que me lembra de Homem-Aranha 2, só que aqui Peter aceita o que Ben está falando. Se eu consigo atribuir o simbionte à depressão ou vícios, Tio Ben é o seu terapeuta ou sua reabilitação. Em apenas um episódio, ele foi escrito de uma forma tão boa, tão sincera. Ela é realmente uma conversa onde a gente vê um senhor que quer ajudar seu sobrinho, ou pelo menos a consciência dele ajudando. Um conflito mental, narrativa de herói básica, porém tão intrínseco com a natureza do personagem e tão humano, porque no final tudo se resume a Peter, aos seus amigos, a sua família, na relação onde ele não pode ser corrompido por nenhum veneno, se mantendo íntegro e responsável, onde Tio Ben, onde ele finalmente percebe tudo que a sua vida significava como Homem-Aranha, quando ele finalmente remove aquilo que estava corrompendo. E a cena dele arrancando a roupa é surreal. E ainda volta para Ed, que depois de ver o simbionte sendo congelado pelo Homem-Aranha, a sua fonte de renda, para lembrar, ele fica com raiva e se deixa seduzir pelo simbionte. Aqui ele é realmente o oposto do Peter, esse tal arquétipo de sombra. Ele é realmente uma ameaça muito imponente. Quando sequestrou a Gwen, e a forma como o Peter derruba o simbionte, o enganando por conta de sua própria consciência e sua ingenuidade de uma certa forma, é tudo tão bom! E termina com uma conclusão bonita no romance de Gwen e Peter. E falando de conclusão,
Capítulo 5. Conclusão. Eu só vou tentar amarrar as pontas de tudo que eu disse aqui. Spectacular Spider-Man entrega um simbionte que testa a humanidade de Peter e seus próprios conflitos morais, enquanto entrega um ótimo balanço. Enquanto nos quadrinhos era qualquer coisa, a série animada era desinteressada, e Ultimate tem bastante Ed, mas pouco Peter, assim como o reverso em Homem-Aranha 3, aqui temos tudo em perfeito equilíbrio, como tudo deveria ser. Entrega um confronto mais interno sobre o simbionte, levando sempre como isso afeta o Homem-Aranha, ou melhor, como afeta Peter Parker, fazendo a versão definitiva para essa história para uma das versões mais definitivas do Homem-Aranha. Uma animação perfeita, cena de ações perfeitas, história perfeita, tudo que esse desenho sempre fez contribuiu com isso. Eu acho que você poderia dizer que ele é bem espetacular. Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí vem o Homem-Aranha, com a teia do penal, em combate contra o mal.